Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, questão 229, em que Kardec pergunta aos espíritos por que, quando deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Então ele indaga, porque quando a gente desencarna, a gente não deixa no mundo todas as más paixões, uma vez que lá no plano espiritual nós reconheceremos o inconveniente dessas paixões. E eles nos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que o mal deixam e perdem esses defeitos? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele, o espírito, nem entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhes o bom caminho. Então ele nota aí que ele nos diz que essas paixões nos acompanham. E segundo Allan Kardec, ele faz uma retrospectiva antes, para adentrarmos a esfera do plano espiritual, que o espírito retorna ao mundo espiritual após a morte do seu corpo físico. Mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então começa uma outra fase de reintegração a uma nova forma de vida, em um outro plano vibratório, ou seja, o plano espiritual. E Kardec nos diz que no intervalo das reencarnações, a alma recebe a denominação de espíritos errantes, que aspira um novo destino que os aguarda. A palavra errante, explicando, segundo Allan Kardec, serve para designar o estado do espírito que ainda precisa reencarnar. Esse estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o estágio da perfeição moral, tornando-se espírito puro. Então, quando ele atinge esse estado, o espírito está livre das paixões. E ele se tornando o espírito puro, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Os espíritos que necessitam de melhoria intelectual e moral retornam inúmeras vezes à experiência reencarnatória. Então será necessário para ele a continuidade das reencarnações sucessivas. Os espíritos errantes, ou seja, no plano da espiritualidade, existem em diferentes níveis evolutivos, constituindo a maioria dos espíritos desencarnados de nosso planeta. São felizes ou desgraçados mais ainda ou mais ou menos, conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujas a essência eles conservam, ou são felizes conforme o grau de desmaterialização que hajam chegado, ou são infelizes, presos às expiações das reencarnações futuras, pelas paixões que ele ainda cultiva. Muitas vezes perguntamos na Terra para onde nós seguiremos quando a morte vier a surgir em nosso caminho. O reino da vida, além da morte, ela não é domicílio de milagre. Não nos tornaremos santos da noite para o dia ou alcançaremos a felicidade pelo mérito, ou pelo mero desencarne. Logicamente, nós anseiamos
o repouso, né, após o desencarne. Sonhamos com o acesso à felicidade, a maneira de uma criança, né, que sempre suspira pelo colo da mãe. Passa, né, o corpo em trânsito para a morte, entretanto a alma continua na posição evolutiva na qual ele se encontra, na posição em que as conquistas que ele alcançou. Após a morte, né, atravessando o grande umbral do túmulo, o homem inferior, ele prossegue reclamando aprimoramento. Ele prossegue necessitado, né, de alcançar os valores que ainda lhe faltam. A criatura viciada, após a morte, ela continua exigindo a satisfação aos apetites, né, baixos que os vícios, né, lhe acarretou. Já uma pessoa que teve a sua inteligência, o cérebro, né, desvairado, entre as indagações descabidas, ele não foge de imediato ao poço da obscuridade em que se submergiu. E a alma, né, de boa vontade encontra, depois da morte, 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, seja amparando o próximo ou descobrindo na felicidade dos outros a sua própria felicidade. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução. Sob, né, o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento, né, lógico, de certas obrigações. Então quer dizer que no plano físico nós temos os compromissos com o plano familiar, com a nossa família. Na responsabilidade, né, da via pública, cabe-nos o papel, né, de contribuir para o progresso, né, da sociedade. E no campo dos negócios, né, materiais, é lógico que nós alcançaremos a oportunidade do fazer e aprender, que se constitui, né, o próprio sustento da vida, a luta, né, do cotidiano. Só que cada ser atinge na vida até onde ele possa chegar em seus pensamentos, ou seja, até onde os seus valores conquistados o possam, né, alcançar. E a gente faz uma comparação, né, na natureza, a mente primitiva de um animal transposto, né, no limiar da morte, continua presa aos interesses da furna, que lhe consolidou, né, os hábitos instintivos. Já o índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta, que lhe acariciou a existência. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita, né, civilizada, além do sepulcro, depois da morte, circunscreve aos círculos das concepções mentais que a sua mente, né, pode abranger. A residência da alma permanece situada nos mananciais de nossos próprios pensamentos. Então quer dizer que a nossa alma reside aonde nós colocamos os nossos pensamentos, seja ligada às paixões, seja ligada aos conceitos morais. Sempre estaremos ligados, né, às nossas criações, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e idealizamos. Logicamente que, se assim é, nós demoraremos no centro de nossos interesses. Então quer dizer que, se nós estamos encarnados e quando desencarnarmos, nós estaremos situados aonde os nossos pensamentos nos levará, aonde as paixões cultivadas, né, vivenciadas no mundo, nos obriga a conviver. Então quer dizer que, se nós desejamos saber quem somos, observa, né, o que pensas. Quando estás sem ninguém e se queres conhecer o lugar que nos espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então assim nós seremos frutos daquilo que pensamos e realizamos nos conceitos da vida. Existe até um
poema, né, de Cornélio Pires, até um pouco engraçado, que ele nos diz, né, sinteticamente, em relações, né, às paixões: você deseja notícias, meu caro Juca Simões, sobre o que existe no além ante a luta das paixões? O assunto do seu pedido, quanto ao que busca saber, é tão fácil de sentir, tão difícil de escrever. Reconhecemos o amor, que é a luz do todo ser vivo, mas quando vira paixão, é processo obsessivo. Há paixões de toda espécie, por encargos, por dinheiro, por mando, por posse, vingança, rolando no mundo inteiro. Mas a paixão propriamente, tal qual é justo supor, é aquele calor que surge por labareda do amor. No começo é uma faísca, com clarão vago e miúdo. Depois é fogo crescendo, incêndio que arrasa tudo. A pessoa nessa prova vagueia tonta e insegura, pode enrolar-se no crime, quanto cair na loucura. Segundo todos sabemos, cada qual vive por si. Cuidado, foge a paixão, que a paixão é isso aí. Se você gosta de alguém, recorda o amor, não reclama. Não prende, nem sacrifício. Ampara sempre a quem ama. Não procure ser amado. Ame e abençoe por dever, mantendo sinceridade, e deixa a vida correr. Paixão é coisa da sombra, dor que a si próprio maldiz. Mas o amor é luz de Deus, amor é a vida feliz. Então quer dizer que carregaremos sim para o outro lado da vida, na espiritualidade, as paixões que cultivamos. Então quer dizer que para ser feliz deveremos ter o amor, que é a luz de Deus, nos conduzindo, né, aos caminhos da vida. Obrigado, que assim seja.